Quando o técnico de exercício físico invade a área da nutrição, está a cometer um crime. Apenas nutricionistas, habilitados e inscritos na ordem dos nutricionistas, podem e têm competências para aconselhar e prescrever. Mas isso não nos diz que a ordem não está a fazer nada? Eu ainda não vi nenhum TEF preso. Como é que se resolveria isso se a maior parte da população não tem capacidade para pagar aos técnicos que tu formas? Tu não achas que a maioria dos professores universitários estão com o mesmo PowerPoint desde 2005? Para, temos estudos a sair todos os dias. Só agora é que estão a publicar um consenso mundial que os alongamentos são uma treta. Se eu tenho agora 25 anos e não tenho problema de saúde nenhum, porque é que eu tenho que me preocupar com um envelhecimento saudável? Porque exatamente neste preciso momento estamos a envelhecer. Não é fácil compreender o processo de envelhecimento. Não é fácil. Principalmente quando está tudo bem. Irreversível. É permanente. Permanente. E irreversível. Ou seja, a mulher não pode ter filhos depois de... Pode acontecer. Quanto dessa ciência é aplicável no contexto real? Porque muita da ciência que nós temos visto é muito em contexto de laboratório, em que nós temos processos definidos e altamente controlados. Ozempic. Eu tenho um objetivo, quero perder peso. Tenho aqui um produto que me faz perder peso, que está comprovado. O que é que eu tenho que fazer? Sacar o cartão de crédito. As próprias seguradoras já têm aplicações que te premiam se fores ativo. Ou seja, as próprias seguradoras já estão a reconhecer que a prevenção pode ser lucrativa. Porquê é que, frase dita por ti, é um problema com os arquitetos nas casas de materiais de construção a dizer-nos que materiais devemos usar para construir a nossa própria casa? As conversas que tenho privado com pessoas e com diretores e clubes é que há falta de profissionais. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Por que raio me haveria de preocupar com um envelhecimento saudável se eu estou cheio de saúde? Estamos condenados a um envelhecimento que significa fraqueza e perda de liberdade? A partir dos 50 é sempre a descer? Não me agrada a ideia. E a ti? És mais YOLO, carpe diem, viver rápido e morrer cedo? E o que é que o exercício físico tem a ver com isto tudo? Perguntamos ao ChatGPT com quem devíamos esclarecer todas estas nossas questões e ele apontou para Filipe Rodrigues. O nosso convidado de hoje é doutorado em Ciências de Desporto, professor no Politécnico de Leiria, investigador e um dos portugueses mais relevantes quando falamos em motivação para o exercício, envelhecimento ativo e ciência aplicada ao treino. Ele tem um método de treino que te traz resultados em 4 semanas. Se queres receber o seu e-book, comenta aqui com a palavra chalupas e vais descobrir a fonte da juventude eterna com apenas 10 flexões por dia. Bem, na verdade o Filipe é um pouco mais sofisticado que isso. Ele não tem um método de 4 semanas, que em média resulta em nada, no longo prazo. Em vez disso, o Filipe estuda o que ajuda alguém a treinar durante 4 décadas, com vontade, com uma missão clara: ajudar-nos a perceber por que razão o nosso corpo precisa de movimento e por que razão a nossa cabeça arranja sempre desculpas para evitar isso. Se queres saber como viver até aos 80 anos com a dinâmica dos 40, o que tem a ver a saúde com a massa muscular e o que é que falta para o exercício físico deixar de ser um método de emagrecimento e passar a ser uma prioridade nacional, este episódio é para ti. Bem-vindo, Filipe. Bem-vindo, obrigada por estás aqui. O que é que é mentira no meio disto tudo? 80% excepto a parte do chalupa. O chalupa acho que podemos manter como código de referência. Olá, todos também estão em casa. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado. Quando recebi o convite, e nós estávamos a privar um pouco, eu até achei um bocadinho estranho, porque com tanto nome no fitness, o que é que eu posso acrescentar mais do que aquilo que vocês já tiveram aqui hoje? Mas acho curioso que o ChatGPT sabe o meu nome. Mas ele sabe quem és. Sabe quem eu sou. Estou mais à frente do que eu pensava. Tocaste numa parte que eu achei curioso, que é o envelhecimento. A minha área de interesse tem muito a ver com a parte humana, o comportamento humano para o envelhecimento, e nós tendemos a ver o exercício físico como um meio para um fim e não um meio continuado. Vocês já tiveram aqui outros convidados e recentemente até vi um TEF a falar sobre isto, que é
Quando nós vamos de férias, nós continuamos a lavar os dentes. Mas muita gente, quando vai de férias, deixa de fazer exercício físico. E nós devemos olhar para o exercício físico como um comportamento continuado, que é: faço exercício físico para ter saúde e não simplesmente para um fim estético, etc. E é isto que vai muito no envelhecimento, que é: ou usamos ou não usamos. E se deixamos de usar, há uma coisa que ocorre, toda a gente já sabe, que é atrofia muscular, e não só. E ninguém quer perder massa muscular porque é quase como se fosse um... O Paulo quer perder massa muscular. O Paulo quer perder massa muscular. Não, eu quis perder massa muscular durante algum tempo porque queria correr mais rápido, e quando tens massa muscular a mais, isso prejudica-te um bocadinho. Mas é uma questão muito específica, não é essa a média. Ele dá uma corrida e ganha massa muscular, ele foge. Não é nada disso. É bombado. Podes continuar. Não sou bombado. Paulo, se cada um faz Não o que quiser com não o seu tenho. corpo, não sou nada contra. Eu não tenho nada a ver com tremulana. Foi o que ele disse. Isso é uma ótima questão, a forma como introduziste, porque vai bater exatamente contra uma mensagem que foi deixada por um convidado nosso há 2 episódios atrás, que é o facto de nós treinarmos por saúde e isso ser uma balela do caraças. Eu já te explico o assunto, mas Okay. deixa só a Rita introduzir aqui a pergunta do lado dela e já vamos aí. A pergunta do meu lado: pelo que é que tu gostavas de ser lembrado daqui a 100 anos? Começamos pesado daqui a 100 anos. Ora, daqui a 100 anos tenho... Não, tu já não estás cá, mas... Espero bem estar. mas Seria um exemplo. Estar aqui com 134 anos, jovem, sem cabelos brancos. Não, isso era quase impossível. O que é que gostava de ser lembrado? Alguém que tentou educar as pessoas a serem saudáveis sem interesses pessoais. Ou seja, mostrar que a pessoa, através do conhecimento que é de acesso público, gostava de ser lembrado que, ok, Filipe tentou tornar as pessoas mais saudáveis, ser fisicamente mais ativas, criou ciência que seja útil para as pessoas, criou e formou técnicos de exercício físico que estão orientados na vertente da empatia humana, que estão preocupados com as pessoas, não estão preocupados propriamente com as vendas. Isso é um aspecto secundário, está associado, mas queremos, e falo por mim neste caso, quero nos meus próximos 30, 40 anos enquanto professor explicar que exercício físico é um aspecto vital nas pessoas. Isso é uma ótima, um ótimo princípio. E eu agora vou tentar contradizer-te ao máximo, ou entrar em discussão, que é: tu és professor universitário, és pago para educar e para ensinar. Dependes zero de vendas. Há 2 episódios atrás esteve cá um TEF que depende 100% de vendas. E ele defende uma questão que é uma ideia quase utópica eu tentar convencer alguém a treinar por saúde, por uma questão muito básica. O ser humano tem um cérebro que não o deixa pensar a longo prazo. E por saúde tu não vais conseguir convencer 95% das pessoas a mexer-se. A estatística já diz isso. Então eu nem me preocupo em convencer uma pessoa a treinar por saúde, porque elas não se vão mexer. E eu não vendo a ninguém por saúde. Eu vendo-a por um objetivo mais imediato, e no processo ela acaba por perceber que a saúde está lá pelo meio. Só que se fores por saúde, um TEF nunca ganha dinheiro, porque não consegue vender. Tocaste aqui 2 aspectos interessantes. Sim, sou professor no ensino superior, sou funcionário público, não há como contrariar isto, tenho o meu salário fixo e não dependo de vendas. Ao mesmo tempo, e vou primeiro esta parte do ensino, eu não dependo de vendas, mas eu dependo de formar profissionais. E se eu não tiver a criar ciência, se eu não me atualizar, se eu não criar formas, estratégias de aprendizagem, de ensino melhores, eu vou literalmente tornar-me professores de há 40, 50 anos atrás que simplesmente deixaram-se pelo conformismo. E hoje em dia sabemos que isso não se aplica. Ou seja, eu estar aqui convosco, falar, ir a escrever um artigo, ir a uma palestra, é uma forma de os professores de ensino superior poderem demonstrar que não estamos fechados no cubículo da academia, mas que vamos ao terreno demonstrar, olha, isto funciona nestas medidas possíveis. Também estávamos há pouco a privar, e vou falar da minha realidade. Os nossos estudantes dos cursos que nós temos em Leiria, muitas das aulas são práticas. E então nós ensinamos os miúdos, os estudantes,
o que é que funciona e o que é que não funciona, dando algumas características, vamos chamar de empreendedorismo, que, de certa forma, implica o tu seres comercial. E está tudo certo. O que eu posso dizer é que o TEF consegue transformar-se a nível profissional, sendo um profissional de excelência em que aplica a ciência, ok? E também destaca-se por coisas, eu vou olhar por coisas básicas como soft skills. Tu sejas pontual, tu sejas assíduo, tu chegares um bom dia com o cliente, tu sabes o nome dos teus clientes, tu dás uma aula de cycling, de body pump, pode ser marca, não posso. Podes. Isso, não interessa. E tu sabes os nomes dos teus clientes. Isso pode não parecer, mas tem um atributo espetacular. Porque em vez de olhar apenas, olha, está ali o cliente número 19.768. Não, está ali o João, o Joaquim, o Maria, o Alfredo. E as pessoas valorizam muito isso. Eu vou dizer na minha altura. As aulas de grupo eram um nicho espetacular para vendas de PTs. Tu davas uma boa aula, as pessoas ficavam entusiasmadas contigo, as pessoas reconheciam o teu valor, reconheciam as tuas competências e depois chegavam para ti, olha, Paulo, olha, tem aqui uma barriguinha, não é saúde, olha aqui a barriguinha, aqui o meu bumbum, olha, eu gostava de fazer um PT contigo. O que é que tu vendeste? Ok, mas aí temos uma coisa, as coisas entretanto mudaram, o digital é a nova funcionalidade, as pessoas passam 6 horas por dia no telemóvel e 1 hora por dia na aula de body pump. Ok? As pessoas estão mais ligadas ao influencer, chamar o que quiser, ao profissional que está a partilhar a vida no Instagram, correto? Então porquê é que agora vai recorrer ao professor de body pump? Se tem ali um profissional, porque tu no fundo compras a pessoa, não as competências da pessoa. Ok, e estamos aqui sempre a falar no generalista, estamos a generalizar, sim, ok? Claro que haverá exceção. Não sei se as coisas agora funcionam assim como estás a descrever há uns anos atrás. Certeza absoluta que não. Digital está cá, já sabemos, não há forma de o contornar e vai continuar e vai evoluir. Isto de certa forma até é curioso, porque as conversas que tenho privado com pessoas e com diretores e clubes é que há falta de profissionais. Se olharmos aqui há 10, 15 anos atrás, era mais exigente entrar no mercado de trabalho no fitness. Hoje em dia é quase o inverso. Hoje em dia quase que anda por favor trabalhar para mim. As condições de trabalho, podíamos estar aqui também a ser uma conversa longa. Mas eu acho que existe mercado de trabalho, é preciso ter um lado comercial, não vou negar, convém estar no digital, acho que também é um motivo válido para estarmos aqui. Nós, professores, hoje em dia estamos muito mais no digital do que os meus professores nem têm Instagram, não é? Temos que estar os professores a contribuir. Mas eu continuo a achar que a vertente humana vai continuar a prevalecer muito. Eu não tenho números sobre o digital. Não sei quantas pessoas compram serviços digitais, quantas pessoas compram serviços presencial, mas eu acredito plenamente que as pessoas vão continuar a preferir o presencial com a pessoa, porque está, como tu dizes, é o online. Estou a comprar um serviço. Há tato humano no online. Desculpa. Continua a haver o tato humano no online. Não concordas com isso? O que é o lado humano no online? Esta coisa do estar ligado, a empatia, a preocupação. Okay. Aliás, tu estás sempre ligado no online. Aquele tipo de relação que tu defendias há pouco que pode acontecer numa aula de cycling, pode acontecer no virtual, porque não depende de toque físico. Tu podes te relacionar com uma pessoa, por isso é que hoje em dia, por exemplo, já há a possibilidade de uma plataforma de psicólogos online existir, que é, tu não dependes de uma consulta presencial com um psicólogo. Mas isto tudo bate provavelmente numa grande questão que eu tenho na ótica económica, na ótica dos números da cena, que é se o mercado digital não existisse e só existisse o mercado presencial, nós continuávamos com 1% da população com capacidade de pagar um personal trainer, que era o que existia até há
alguns anos atrás. Como é que se resolveria isso se a maior parte da população não tem capacidade para pagar aos técnicos que tu formas? Eu vou pegar nessa pergunta e vou recuar aqui um bocadinho também para me enquadrar, porque se calhar as pessoas só me conhecem como professor de ensino superior e também convém perceber porque é que eu estou na área do fitness, porque eu fui TEF e não sou TEF. Eu tirei o curso de desporto em Bragança, licenciatura, e em 2011 eu fiz uma coisa muito incrível. Eu reprovei a natação e em ginástica, que era do primeiro ano, primeiro semestre, e eu reprovei a sanitária curricular, que era de esportes individuais. Então tive que fazer no segundo ano. E numa belíssima aula de natação, a fazer mariposa, eu fiz uma luxação do meu braço esquerdo. Ou seja, o meu braço saiu totalmente. A recuperação foi engraçada, mas depois, passado 3, 4 meses, voltei a fazer uma luxação com o mesmo braço. 2 vezes. E um professor daquela altura disse-me assim: Filipe, eu começo a fazer exercício físico, ou então esse braço vai estar sempre a sair do sítio. E foi essa primeira introdução que eu tive ao fitness, que era o gym na escola, que era um ginásio, que acho que ainda existe, na cave do Politécnico de Bragança, na Escola de Superior de Educação, e foi que eu comecei a treinar. Estamos a falar de 2011, 2012, em que não havia tanto digital. Ainda tínhamos que consultar livros, ainda tínhamos que consultar artigos científicos, e foi aí que eu fui introduzido. Ou seja, desde 2012 até 2019, eu fui técnico de exercício físico. Inclusive, cheguei a ser coordenador técnico de um ginásio. Ou seja, eu passei por todos os processos de TEF, e depois, entretanto, decidi fazer o doutoramento, fazer a investigação, e foi a partir daí que fui levado a arrasto para o ensino superior. E continuo a estar a acompanhar o fitness atual. O digital veio trazer mais valias, sem dúvida alguma. E se olharmos isto numa perspectiva teórica, a teoria, de certa forma, da minimização de esforço, né, nós fomos concebidos para ser preguiçosos. Se eu puder ter o mesmo resultado com menor esforço, eu vou fazer tudo para ter o mesmo resultado com menor esforço. Eu sou de uma geração... sou de uma geração. Para de dizer isso, que eu estou na tua faixa, por isso também me sinto mal. Se quiserem, eu saio. Nós tivemos uns cinemas, ou cineteatros. Vamos olhar, cineteatro. Do cineteatro, depois tiveste cinema. Do cinema, depois começou a ver, não já o digital, os serviços on demand, mas tinhas os blockbusters, que eram aquelas lojas de aluguer de CDs. Estamos a fazer o quê? O mesmo resultado, menor esforço. E depois alguém lembrou-se, vou levar isto para o digital. Queres ver um filme? Não sais de casa. Restaurantes. Quero comer alguma coisa. Resultado. Vou ao restaurante. Takeaway. Do takeaway passou a ser o quê? Transporte até casa. Café. Quero um café? Vou onde? Vou ao café. Máquinas de café em casa, chaleiras. E agora tenho os máquinas XPTO, que até tira espuma e não sei o que mais. Exercício físico, ou fitness, ou serviço de vendas é a mesma coisa. E ele vai continuar. Se o online ajudou a que mais pessoas fizessem exercício físico, top. Espetacular. Vamos ver se esses números se mantêm em termos económicos para o futuro. Se vamos passar tudo para o digital, tenho algumas hesitações. Mas se contribuiu, espetacular. Sim, porque repara, tu estás a falar maior resultado, menor esforço. E se pensarmos ou mesmo resultado e ajudar mais pessoas dentro do mesmo tempo. Vamos embora. Mas é isso que acontece no digital. Há muitos profissionais que têm plataformas que dão aulas online. Ou seja, não é só toma lá o treino, vai a tua vidinha. Está lá a fazer. Se isso está a contribuir, ótimo. Eu não sou contra. Tu és crítico da forma como se anuncia na maior parte das vezes esse serviço? Ou o tipo de estratégias? O que dá a entender é que há uma vertente demasiado lúdica ou excessivamente animação, dá a sensação. E descura um bocadinho o lado mais objetivo da pessoa. Que é, ok, tu és um TEF lindo e maravilhoso. Tens um corpo todo esculpido, Deus grego, está toda a vida, está aqui à minha frente. E vou utilizar isso como venda. Ok. Mas será que isso depois também resulta na pessoa perceber que eu nunca vou ser um Paulo? Então qual é a solução? Não tenho, Paulo, desculpa.
Só tenho problema. Nós queremos é soluções. Eu levanto esta pergunta, não significa que eu estou de acordo, por exemplo, com o João que esteve cá há 2 semanas e que deixou esta opinião, que é uma visão puramente fria quanto ao modo de funcionamento do cérebro humano. Ele funciona assim: se eu quero vender como TEF e se eu dependo disso para crescer o meu negócio, eu tenho que funcionar desta forma. Ele está correto, na ótica comercial ele está correto. Se é o modelo que resulta em massa, não sei se é. Não acredito que seja. Temos o caso, por exemplo, de algo que funcionou muito a longo prazo, mas que se provou que a missão que tu ocupas neste momento, por exemplo, no fitness, passados muitos anos, realmente faz sentido. Só que é muito difícil de se perceber, que é o tabaco, por exemplo. Há 50 anos atrás tu tinhas 40% da população adulta a fumar. Hoje são 17%. Apesar de nós tendermos a acreditar que as pessoas continuam todas a fumar, não. A verdade é que é quase 30%. 30% menos não. Passou de 40% dos adultos para 16%. 50 anos depois. Porquê? Porque há 50 anos começaram a implementar-se uma série de medidas de consciência. Tens a noção de que, e durante muitos anos, aquela ideia de que, por muito que as pessoas saibam, mesmo assim não querem. Mas a verdade é que quiseram, porque os números mostram isso. Nós estaremos ainda no início de fazer isso tudo no fitness? Dessa tomada de consciência? É esse o problema? Vocês estão-me a fazer perguntas muito difíceis, não tenho resposta para isso. Ouve-se muito aquela ideia neste momento de tudo o que vocês já estão a falar, já toda a gente sabe. Eu ia pegar aí. Se agora fôssemos aqui dar uma voltinha e perguntássemos a 100 pessoas: acha que exercício físico faz bem? O que a maioria das pessoas vai dizer? Essas 100 pessoas. E agora, pergunta de acompanhamento: faz exercício físico? Okay. Pois, lá está. Quer perder barriga? Sim. E se o exercício fizer perder barriga? Ok. É mais fácil do que... Ou quero envelhecer melhor daqui a 20 anos. O que é mais fácil? O que é que vende melhor? O que é que vende mais? Estás a perceber? Eu estou... Sim. A forma como promoves não vai invalidar que os benefícios de saúde estejam lá, não é? Não é fácil. Porque este exercício físico implica esforço, implica... Se olharmos numa perspectiva de ir a um ginásio, fazer exercício físico, há aqui muitos comportamentos envolvidos. Eu tenho que primeiro programar em que dia vou. Ora, eu tenho que pegar no carro e do carro até ao ginásio. Chego ao ginásio e fazer exercício físico. Exercício físico tenho que tomar banho, tenho que vestir roupa para ir para o local de trabalho. Vou ter que meter no trânsito para ir... Isto quem vai ao ginásio de manhã. Agora vamos inverter. Quem vai às 5, 6, 7 da noite ao ginásio. O ginásio está à pinha. Está para rotar. Desmotiva. Aí vou ter que estar à espera. Ainda faltam muitas séries, ainda faltam 3. Ainda faltam 2. Ixi. Então, o exercício físico como comportamento em si é complexo. E se calhar para nós, que nós fazemos, já criamos essa rotina e já não é assim tão complexo. Mas adotarmos um comportamento, independentemente dele, tem vários fatores envolvidos. E se olharmos para o exercício físico, é extremamente complexo. Muito difícil. E vamos chamar como um mortal, para começar e para se manter. Começar até é relativamente fácil. Setembro, janeiro, né? Aquelas promessas de ano novo, setembro, voltei das férias, ganhei barriga por causa dos morritos e das daiquiris. Até aqui há uma motivação, mas depois de manter-se. Mas para ti é reprovável que alguém promova o serviço com base na estética? Porque acabaste de dizer que é acabaste por a barriguinha é a forma mais fácil das pessoas perceberem que têm de fazer alguma coisa. Ótimo, e vamos por aí. Podes ir pela estética. Eu até fiz uma publicação sobre isto. A curto prazo até pode ser o gatilho motivador. Eu espero é que durante o processo de manutenção do comportamento vais-te percebendo o real benefício dele a longo prazo. Não invalida, tu queres o six-pack. Eu não quero que as pessoas percebam que eu sou contra a estética. Eu quero que as pessoas percebam é que a curto prazo pode ser um gatilho interessante, pode haver a motivação que nós chamamos de motivação extrínseca, passa à frente da teoria, mas que depois a pessoa durante, sei lá, os primeiros 3, 6 meses se perceba, ok, eu consigo ter aqui uma barriguinha lisa, top Xuxa, vou tirar as fotos para o meu perfil de biquíni, está tudo certo,
ou para os homens em sunga, está tudo certo, e agora consigo manter esse comportamento porque eu sei que durmo melhor, já não me chateio tanto, ou seja, os níveis de stress e ansiedade baixaram. Ou seja, aqueles efeitos que nós às vezes não reconhecemos do exercício físico que estão a entrar juntamente com o estético. Mas se eu tenho agora 25 anos e não tenho problema de saúde nenhum, porque é que eu tenho que me preocupar com um envelhecimento saudável? Porque exatamente neste preciso momento estamos a envelhecer. Acabamos de envelhecer outra vez. Falta-nos a consciência de que nós agora não vivemos até aos 40, mas até aos 80 ou 90. Ainda nos falta ter essa noção. Acho que também sou culpado disso. Não reconhecemos que envelhecemos até percebermos que envelhecemos. Independentemente do processo, infelizmente ainda não existe a máquina do tempo, ainda não descobrimos, os biohackers de certeza que ainda não descobriram isto. Cada dia que passa nós estamos a envelhecer. E se nós deixamos de usar o nosso corpo, cabeça, corpo, ela tende a envelhecer ainda mais rapidamente. Ou seja, o corpo precisa de estímulo, ele quer estímulo para se manter ativo e vivo. A teoria da lei do uso e do desuso, se nós não usamos, elas tendem a desaparecer. Por isso, ter 20, 25, 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, o fazer exercício físico vai-me ajudar duas coisas principais. Numa perspectiva micro, prevenir doenças. Digo isto, prevenir doenças numa perspectiva micro, porque às vezes é muito pontual. E numa perspectiva macro, eu vou viver mais anos. E se viver mais anos não é um dos melhores objetivos de vida, então tenho algumas dúvidas. Mas é essa a questão. Eu só dou valor ao meu pé Quando já não tiveres. ou quando ele está magoado, não é? É que eu vou lembrar-me aí. Quando o meu pé estava saudável é que eu andava bem. Porque é que se eu estou saudável com 25 anos, eu vou preocupar-me com uma dor que pode aparecer daqui a mais 25 anos? Não é fácil explicar às pessoas. Eu sou fruto disso. Quando tinha 25 anos, obviamente não pensava, eu vou viver até aos 80. 90, não sei. Vamos ver como é que chegamos lá. Eu penso que indiretamente as pessoas reconhecem as de 25, de 30 anos, ou até as de 20. Por exemplo, eu vejo muita geração nova, ali dos 15 e os 20 anos, a fazer exercício físico em ginásios. Vejo muito. Top, fixe, espetacular. Obviamente que as pessoas passam por um processo de exploração, de experiência. Se eu olhar para mim como eu treinava há 10, 15 anos atrás, e se calhar vocês também, se olharem há 10, 15 anos atrás, não tem nada a ver com como treinamos agora. Passamos por um processo de experiência. E acho que essa experiência vai ajudar as pessoas a reconhecer que o envelhecimento é inevitável e é um processo universal. E então, está a consciencialização, que é um processo que ocorre natural ou não, que as pessoas vão reconhecer, ok, exercício físico tem um benefício acrescido. Não tenho resposta propriamente dita à tua pergunta, que é muito difícil. Tu acreditas que a percentagem cada vez maior de pessoal de 15 a 20 anos que está no ginásio a treinar tem a ver com esse shift de consciência na geração mais nova? Ou é o TikTok e os músculos e os grandes bumbuns que aparecem que motivam o pessoal a estar no ginásio? Pode ser que sim. Se os puxou para fazer exercício físico, e não é de contra a estética, se os puxou para estarem cá, ótimo. Ótimo. Talvez seja o online que esteja a puxar. Se calhar a oferta que existe hoje em dia de espaços fitness também é muito maior. Há uns anos atrás, obviamente, não havia tantos ginásios. As mensalidades também não havia muita variabilidade. E se o digital, se o online, se o está a puxar pela parte estética, dos grandes músculos, dos bumbums, ok, fixe. Vamos agora tentar, nós profissionais, estamos no terreno, explicar. Estás cá? Ótimo. Vamos embora. E agora vamos acrescentando e explicar-te que se continuares a fazer isto, também tem os outros benefícios que tu vais reconhecer que vão além do que é visível. Mas isto é um processo que demora tempo e não é... Não vou dizer à pessoa, olha, faça exercício físico pela sua saúde. Como tu disseste, não é motivador suficiente. Mas se conseguimos agarrá-los pelo digital,
e depois arrastá-las levemente, não é? Quase como bebezinhas. Se as conseguimos levar depois para o caminho, vamos embora. Não é fácil compreender o processo de envelhecimento. Não é fácil. Principalmente quando está tudo bem. Quando nós perdemos algo, e nunca vamos depois perder o pé, está bem? Mas quando reconhecemos que algo em falta, que às vezes pode ser um gatilho, eu vou subir um lance de escada, eu tenho 40 anos, sou bancário, subi um lance de escada, chego lá em cima, estou abafado. Pode ser um gatilho. Estou a perder a aptidão física, o meu coração, coitadinho, já não aguenta. Vamos a tentar antecipar esses gatilhos através da educação e informação, o melhor que conseguirmos, mesmo que seja pelo digital. Escreveste um livro que fala sobre os maiores 50 mitos do fitness. Quais são os piores? O que é que tu vês cada vez mais como mito? Quanto tempo temos para este episódio? Vamos ficar aqui o dia todo. Eu acredito que as pessoas estão cada vez mais consciencializadas sobre o exercício físico. Obviamente que há sempre um ou outro que continua a prevalecer. Um clássico que é a mulher se pegar em pesos, se treinar com alta intensidade, vai ficar bisonte, tipo Hulk. Continua a prevalecer que a mulher tem que pegar em pesos, eu chamo-lhe os pesos cotonetes. Porque está aquela perspectiva visual estética, não é? Se eu olho uma mulher que é fisiculturista, mulher do Miss Olímpia, vamos olhar para ela e pensar assim, eu não quero ficar assim. Mas não sabemos o que é que se passa por trás para chegar assim, não é? Esse é um clássico, que é mulher não pode pegar em pesos porque vai ficar super musculada. Se isso fosse real, eu gostava de comprar essa patente e eu comercializava, deixava de ser professor. Quem tem essa ideia nunca viu a Rita a treinar e a pegar 100 kg de squat e de deadlift. Ela tem um medicamento que o venda, que é para simplificar. Esse é um clássico. Há um que ainda é relativamente controverso, mas acho que as pessoas também já começam a perceber, que é fazer cardio em jejum emagrece mais. Também é um clássico. Porquê é que se acredita que fazer cardio em jejum emagrece mais? Eu acho que a culpa é dos bodybuilders, fisiculturistas. Talvez. A culpa também pode ser nossa, e posso dizer meia culpa, professores, teoria. Eu penso que a base, a estrutura é que se eu fizer uma atividade cardiorrespiratória de baixa intensidade, não vais fazer alta intensidade em jejum, esquece lá isso. A de baixa intensidade, o corpo vai predominantemente utilizar como fonte energética a gordura. Alguma parte da literatura diz que sim, só que nós não podemos olhar para a minha hora de cardio. O dia não tem 1 hora, tem 24 horas. Ou seja, eu até posso fazer um cardio em jejum, ok? Estou a queimar mais gordura do que se fazendo com pequeno almoço no bucho. Mas depois, quantas calorias ingeri durante o dia e quantas calorias gastei durante o dia? Estás a queimar mais calorias? Cardio em jejum? Há uns estudos que dizem que sim, há outros que dizem que não. Eu não vou fazer cardio em jejum, também não recomendo pelo custo-benefício, o rácio de custo-benefício, que é, se calhar até queima. Mas tu pegas numa pessoa fisicamente inativa, maioritariamente sedentária no seu dia-a-dia, e vais dizer assim, olha, tu agora para queimar barriga tens de fazer cardio em jejum. E ela nunca fez cardio. Ela não sabe qual é a intensidade. Então na cabeça dela, eu vou fazer aqui um sprint. Eu vou daqui até aqui e vou fazer no menor tempo possível. Em jejum. Ela ainda não sabe o A e o U, tu queres que ela te dê o abecedário de trás para a frente. Pode correr mal. Para mim, pessoa treinada, o maior contra é ok, não vou estar na minha maior performance, pois não? Não consigo treinar na minha maior intensidade. Ok, estou a desperdiçar tempo. Também é uma perspectiva válida de ver o cardio ou não em jejum. Eu não recomendo simplesmente só olhando uma perspectiva generalista. Não faz diferença, simplesmente. É mais uma... Se as pessoas se aperceberem que o mal não é a alimentação, é só simplesmente reconhecer que o corpo tem respostas fisiológicas diferenciadas. Se treinares em jejum, fazer cardio de baixa intensidade, se funciona para ti, agora, para a maioria das pessoas, está. Às vezes temos que ir, vamos voltar para o cinema, às vezes em vez de estarmos nós no palco, olhar para as pessoas, temos que ir nós
para a plateia e ver como é que as outras pessoas à nossa volta se apercebem de nós. E este é um daqueles mitos. Pá, se gostas de fazer jejum, faz. Se gostas de fazer com pequeno almoço, faz. Em termos macro, assim um bocadinho irrelevante. Se a performance vai estar afetada, Naturalmente. acredito que sim. Eu não consigo em jejum. Tu estudas as formas de manter então as pessoas motivadas no longo prazo. O que é que tu concluíste até agora? O que é que eu concluí nos últimos anos e o que é que eu tenho lido? É que cada vez mais eu sei menos. Há sempre um estudo novo, há sempre um livro novo, há sempre uma visão nova e não há uma resposta universal que possa compreender o processo humano, comportamento. Desculpa, perdi-me na pergunta. Estava a fazer aquela curva. O que é que a tua investigação sobre motivação para treinar te fez concluir até agora? Eu vou pegar nas conversas que tivemos já um pouco, que é, no início é muito difícil convencer as pessoas e numa vertente da saúde. Eu vou pegar nos exemplos com idosos. Nós temos muita investigação com idosos. E eles são muito reticentes numa fase inicial para fazer exercício físico, principalmente idosos que vivem em lares, ou instituições. É repisco, como quiseres chamar. Mas depois, passado 8 semanas, 12 semanas de fazer exercício físico, no início era, não me apetece, dói-me o joelho, dói-me a cabeça, estou a dormir, não me chateio, está a dar o gosto na televisão. Muito difícil convencer. Mas quando eles começam a ir regularmente, criar aquele processo de hábito, que não são 21 dias, é a mentira do Paulo, quando começa a criar esse processo de habituação, passado 12 semanas, os nossos estudos, 12, 16 semanas, às vezes temos que fazer paragem porque o estudante de mestrado acabou o estudo, etc. O que é que acontece nessa fase? São os idosos que vêm dizer: olha, por favor, venha cá continuar a fazer exercício físico. E essa parte motivacional é interessante, que é a aversão ao desconhecido, porque se formos olhar para um idoso ou para um adulto, exercício físico, o que é isto, exercício físico? Para nós é fácil. Melhoria da aptidão física, uma atividade estruturada e regular. A minha avó e o meu avô ainda acham que eu sou professor de ginástica. E como vocês souberam há pouco, eu percebo nada de ginástica. Inclusive chumbei, tive que fazer ginástica em 2 anos. Então, quando nós conseguimos demonstrar, olha, o exercício físico é isto, e você vem fazer connosco, simples, coisas simples, sentar e levantar da cadeira. Para nós, peanuts. A dona Júlia, de 80 anos, 70 anos, sentar e levantar da cadeira 5 vezes, acaba a fada. Mas depois ela consegue. Ok, tenho competência, espetacular. Não precisei de fazer piruetas, espetacular. Esse é um processo, lentamente, vou-me sentindo cada vez mais capaz de fazer exercício físico. Depois entramos numa perspectiva social. Nós, seres humanos, somos biopsicossociais, gostamos de interagir. Então, se eu puder fazer atividades com pessoas que eu gosto, com quem eu posso partilhar, vamos imaginar que agora a seguir vamos todos para o ginásio puxar um ferrito. Eu não faço 100 kg de agachamento. Mas vamos todos, socializamos, é motivacional. E depois vem outra perspectiva, e o digital veio ajudar muito nessa parte, que é o processo da autonomia. Eu vou fazer exercício físico, pode ser em casa, pode ser no ginásio, pode ser no parque, pode ser na ciclovia. Eu tenho a escolha onde é que eu vou fazer exercício físico, quando é que eu vou fazer e em que moldes é que eu vou fazer. Então, isto combinado, eu senti-me competente, a parte social e a parte da autonomia, que são variáveis motivacionais, ajudam muito de adotei um comportamento e agora vou tentar mantê-lo. Tocaste aí num ponto que foi na forma como tu te procuras atualizar como professor universitário. Tu não achas que a maioria dos professores universitários estão com o mesmo PowerPoint desde 2005? E isso é um problema. Boa pergunta. Porque, no fundo, falaste aí na tua responsabilidade de te atualizares, mas sejamos sinceros, não te acontece nada se não o fizeres. Okay? Podes ter menos autoridade perante os teus alunos, podes não cumprir com a tua missão, mas no limite, continuas lá, não é? Dificilmente és despedido. Isso é um problema, ou não? Eu vou falar de mim. Não falas de ti.
Fala. Eu vou falar para mim porque eu vou fazer uma autocrítica. Tá bem. Mas vou pegar no que tu disseste. Uhum. O ensino superior é uma coisa relativamente... Eu vou-lhe chamar relativamente recente na nossa área do exercício físico. Não é assim uma coisa muito antiga. E se formos olhar mais para o tema que nós estamos aqui debatido, o fitness, ainda mais recente é. Se formos olhar em termos práticos, nós falamos sempre em ciências do desporto. Não falamos em ciências do exercício físico. Então, o exercício físico, o fitness, veio do desporto, veio da saúde e afins. E muito do conhecimento continua a ser relativamente atualizado. Quando falamos, por exemplo, de anatomia, okay? Quando falamos, por exemplo, de fisiologia, os processos do corpo humano não mudaram assim tanto nos últimos, diria, 100 anos. Se formos olhar agora, por exemplo, perspectivas de comportamento humano, parte motivacional, a parte alimentar, performance, inclusive aulas de grupo, uma área que ainda é muito pouco explorada, a parte digital, empreendedorismo. Ok, há processos que precisam de ser potencialmente atualizados. Porquê é que eu estou a falar de mim? Eu sinto que todos os anos eu preciso de me atualizar, ou pelo menos tentar reconhecer que eu fico para trás. E eu não gosto de sentir que estou a ficar para trás, porque eu acho que isto é a missão de todos os professores, diretamente ou indiretamente, é formar futuros profissionais. E quem fica mal visto é a instituição. Porque se não formar os bons profissionais, eles vão lá com selo. Instituto, Politécnico, ou Universidade, ou Faculdade de Desporto, não sei de onde. Eu faço má figura. E se nós não continuarmos a atualizar-nos e a tentar ir ao encontro das necessidades do mercado, podemos perspectivar se criar alguns cursos fecharem. Recebi recentemente uma notícia que há cada vez menos estudantes no ensino superior. A nível geral ou a nível geral? Não no exercício. Sim, uma notícia, não sei se foi no Expresso, se foi o jornal Notícias, mas que havia menos estudantes no ensino superior. Pode haver vários motivos. A parte dos custos, arranjar um quarto. Obviamente que existe uma gestão muito alargada. Mas também pode acontecer a parte de reconhecer porque é que eu vou tirar um curso de ensino superior. Pode acontecer isso? Eu acredito que tem mais a ver com isso, porque não acredito que seja pelos custos, até porque se comparar a outros países, Portugal é um país bastante barato para teres uma boa formação académica, ou seja, para teres acesso a grandes professores, tu não precisas de gastar 50 mil euros num ano num curso como nos Estados Unidos. A questão é o que é que fazes com esse curso, porque Portugal é o 22º país mais lectorado do mundo, não sei qual é a expressão, ou seja, que tens mais estudos. Está quase nos 20 países onde tens mais nível académico no mundo, mas está na cauda da Europa em geração de riqueza, e provavelmente os jovens que estão em idade de entrar para a universidade hoje já fazem esse cálculo. Será que vale a pena? É um assunto que nós até temos privado, e ainda vou buscar o que a Rita disse. Tá. Que é, como é de conhecimento geral, tu para entrar no fitness tens duas vias. Tens a licenciatura e tens os cursos TEF. Cursos de especialização para exercício físico. Licenciatura, mínimo 3 anos. O curso, 1 ano e meio. Se eu tiver 17, 18 anos e eu já estiver focado, eu quero ir para o fitness, eu não quero saber mais nada, eu quero trabalhar no fitness. Se calhar vou fazer aqui uma balança. Vou fazer um curso de especialização tecnológica, exercício físico, do que ensino superior. Esse pode ser um fator que as pessoas com 17, 18 anos se calhar já começam a ponderar. E depois podemos entrar nessa parte dos professores de ensino superior sentirem que não há necessidade de se atualizarem, sentirem que independentemente do processo de teres 10, 15, 20 estudantes no final do mês, o salário é igual. Ao mesmo tempo, e se calhar isto é a preocupação
de alguns, que é, se nós não trabalharmos para sermos melhores professores, formar novos profissionais que possam dar que sejamos uma mais-valia, há sérias opções ou riscos dos cursos às vezes não abrir. E não é de agora que há licenciaturas a nível nacional, não estou a dizer da nossa área, mas a nível nacional, que já não abriram. E depois os professores vão fazer o quê? Mas isso é a reação natural entre a oferta e a procura. Perfeitamente não existe procura suficiente pelos cursos, os cursos não abrem. Eu acho que é algo natural. Mas não concordo que... Ou seja, que se não se atualizarem é ok, porque os processos fisiológicos continuam sempre iguais. Repara, temos estudos a sair todos os dias com coisas novas que se vêm a descobrir a nível de biomecânica e tudo mais. Só agora é que estão a publicar um consenso mundial de que os alongamentos são uma treta. Ou que as parciais... José Neves. Sim, ou que os parciais no alongamento podem ser interessantes para a hipertrofia. E depois tu compras um curso numa escola qualquer onde os professores aí sim preocupam-se, porque estão sempre dependentes de vender, porque no fundo é isso. Olha, acabem com os funcionários públicos. Estou a brincar, estou a brincar. Esta é uma questão muito mais profunda do que isso. Eu quero pegar na perspectiva dela. É bom, porque estes debates são interessantes. Claro que sim, é isso. Eu não estou, claro que estou a debater mesmo no sentido de percebermos o que é que está mal, o que é que se pode mudar e como é que podemos mudar, não é? Eu vou dizer muitas vezes, eu não sei a resposta. Eu posso tentar argumentar e ver as coisas pelos prismas que nós temos evoluído. Falaste, por exemplo, nos parciais. Partial, length and partials e afins, mio-reps. 1001 formas de treinar. Ok. Está a sair ciência. Vamos embora. Quanto dessa ciência é aplicável no contexto real? Porque muita da ciência que nós temos visto é muito em contexto de laboratório, em que nós temos processos definidos e altamente controlados. Um laboratório não é um ginásio. Certo. Há métodos de treino que podemos tentar implementar na prática. Mas também temos que reconhecer as limitações, porque os estudos, se qualquer uma pessoa se for ao estudo, vai ver sempre na parte final, diz lá, Limitations and Future Research. E nas limitações, às vezes reconhecem, olha, isto é laboratório. Contexto real, se calhar não se aplica. E depois também reconhecer que, por muito método de treino novo que possa surgir, às vezes é uma roupagem dos métodos de treino de há 50, 40 anos atrás. É só uma roupagem nova. Sim, mas o ponto era, temos de ter professores atualizados. Caso contrário, eu não quero ir para uma licenciatura, estás a perceber? Estou contigo, vamos embora. Eu acredito, pode ser a minha ingenuidade, a minha inocência, acreditar que, porque está, também não vou controlar todas as pessoas do ensino superior em Portugal, certo? Controlo-me a mim, já dá trabalho. Eu acredito que as pessoas vão tendo a iniciativa própria de pesquisar e de ler. Eu não vou dizer que vai ser fácil, eu não vou dizer que vai ser para sempre, eu não vou dizer que são todos. Eu sou de uma geração com os diapositivos e retroprojetor. Eu tive assim aulas de anatomia. Era um projetor, tá? E o professor passava ali os ossos, onde eram as inserções anatómicas, etc. Ok, vamos pegar nos processos de treino que vão surgindo. Eu acredito que há pessoas que vão tentar. Agora, ser professor vai às vezes além só do ensino, que às vezes é muito trabalho backstage, que às vezes nós também temos dificuldade em demonstrar isso. Por exemplo, muitos professores também estão envolvidos em processos organizacionais, que implica muito trabalho. E que não é desculpa, mas que reduz às vezes tempo de dedicação de pesquisa. Ser coordenador de curso tem muito trabalho, tu seres membro de um conselho técnico ou científico tens muito trabalho, gerir equipas de investigação, que também é uma parte
dá trabalho, não estou a descurar. Estás um pouco. Eu estou a demonstrar que Pede tempo à pessoa mais ocupada do mundo, ela vai arranjar. É um bocado isso. aí vou contrariar eu. É um bocado O dia isso. tem 24 horas, mas o dia não é 24 horas para todas as pessoas da mesma forma. Ok, Às vezes ok, temos mas... de ter o lado humano. Mas qual é a tua prioridade? Se tu és professor. Se a tua profissão base é seres professor. Se formos olhar para a lei, eu tenho que fazer 3 coisas. Tenho que ser professor, tenho que fazer investigação e tenho que ter participação organizacional e comunitária. Está na lei. Ou seja, tenho que ser professor, que é aquele tempo de presencial com as pessoas, tenho que fazer parte de investigação, trabalho científico, livros, artigos, e parte organizacional e comunitária, que é participar em atividades dentro da minha instituição e que possa ser desenvolvido para a comunidade. É como eu digo, o dia tem 24 horas. Mas porquê é que uns conseguem e outros não, então? A questão é que estás a cumprir isso Sou tudo. errada. Se eu estou a cumprir isso tudo, Não, a questão é que tu podes cumprir isso tudo e mesmo assim estás com menos alunos em licenciaturas e os cursos fecham. há processos que, é verdade, não consigo contornar isso. Concordas com a visão que nos deixaram aqui há algum tempo de que o problema de uma licenciatura é que ela é formatada para formar académicos? Ou seja, pessoal que estuda e não pessoal que Eu diria que pratica. não. Eu diria que não. Sou suspeito e posso estar enviesado pelo meu curso, pelos nossos cursos. São extremamente práticos. Os estudantes têm muita interação com a área do fitness ou ir para um ginásio, têm muita interação ir para o lar e conviver com idosos. Os estágios são altamente qualificados em que os estudantes estão em interação muito com a prática. Nós trazemos muito convidados do campo, não são teóricos, ou seja, nós trazemos muitas pessoas que são treinadores, que são atletas, que dão a visão do que é o mercado de trabalho, o que é a prática. Aí está, mas eu posso falar do meu curso. Se os outros cursos estão orientados por uma veia académica, olha, isto é um artigo, isto é um livro, é isto que tens... Eu não consigo avaliar isso. Mas isso acontece contigo que tens 34 anos e pertences a uma geração que já se preocupa com uma questão mais prática. O problema será os professores universitários poderem lecionar a partir dos 40? Não, porque eu conheço muitos professores com mais de 40 anos que são excelentes profissionais e que já foram aqui convidados até e que sabem muito mais que eu e que mantêm-se ativos e atualizados. Por isso acho que... Ok, vamos falar no geral sempre. Vamos falar no geral sempre. Não tenho dados. Não tenho dados. Seria uma... Eu não consigo debater. Vamos fazer uma mesa redonda. O próximo episódio do BMS Podcast são 10 professores entre universidades, curso científico, como é que é? Técnico-científico, não é? O nome formal dos TFs. TF. Técnico, curso técnico especialista de exercício físico. Isso, exatamente. E tentar chegar ao modelo. Porque a questão é essa: nós não somos nem contra nem a favor de nada em específico, nós não somos contra o ensino superior. A Rita é licenciada em exercício físico. As pessoas tiravam TEF. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou a brincar. Mas temos interesse genuíno em perceber então qual é a solução. Se ainda não se chegou a um ideal, vamos dizer assim. Qual é a solução? Mas a discussão se calhar para um outro episódio. Porquê é que tu dizes que um corpo saudável é bonito, mas um corpo bonito pode não ser saudável? Vocês andaram a dissecar o meu Instagram. Eu fui buscar esta bem lá abaixo. Deste-me trabalho. Foi ali fazer o scroll até ao fim. Primeira subjetividade do conceito de bonito. É super, super subjetivo. O que para mim é bonito pode não ser bonito para ti e vice-versa. Só por aí entramos num campo da minha opinião. Mas vamos olhar para eu vou tentar olhar para o corpo bonito sendo um corpo saudável. E o que é para mim um corpo saudável? Isento de doença espetacular. E depois um corpo que seja, eu vou-lhe chamar funcional, apesar de ser um conceito que eu sou também altamente crítico, mas que consegue fazer atividades do dia-a-dia, trabalho, família, etc., com relativa facilidade. Se associado a isso eu tiver o six-pack, tiver
30 de braço. É uma consequência natural que vai acontecendo. O que é que pode ser bonito, mas não saudável? Podemos olhar para um corpo, olhar para essa pessoa e pensar assim, ok, incrível. 8%, 5% de massa gorda. Tens ali as linhas todas, tens os braços definidos. Incrível. Mas será que aquilo está saudável por dentro? Não sei. Como é que verias um caso prático de alguém que é assim, que tem 8% de massa gorda corporal e não é saudável? Vem-te algum exemplo? Nomes aqui? Não, um exemplo à cabeça de, por exemplo, de uma situação, uma condição específica de uma pessoa, porque normalmente, ok, problemas de excesso de peso não tenho de certeza, supostamente não é para Uma mulher com 8% de massa gorda já não está no limite do saudável, certo? Há riscos. Há riscos. Podemos pegar, por exemplo, no caso das mulheres, uma baixa porcentagem de gordura, vamos olhar, sei lá, 5%. Há risco, por exemplo, da amenorreia, que é a ausência da menstruação. Não é, há risco, se calhar é mesmo o caso certo. Pode ser um caso certo. Eu estou a olhar em termos teóricos, não é uma área que eu investigo a fundo. Uma pessoa que tenha 5% de massa gorda tem que ter um regime alimentar muito restrito. E eu diria, com alguma certeza, que a nível de treino aquilo não deve estar a render. Sabemos quando as pessoas fazem fisiculturismo, olhando isto numa perspectiva de performance e desportiva, fazem extremos para chegar lá. Certo? Sim, mas é a mesma coisa que falares de um strongman que está em excesso de peso. É um limite que não tem nada a ver com o ser humano médio. Então temos que olhar para essas pessoas, strongman numa perspectiva e fisiculturista noutra, outros esportes quaisquer, e olhar, aquilo são extremos. Então se são extremos, não é algo para o dia-a-dia, não é para longo prazo. E quando olhamos para aqueles corpos, nós achamos que aquilo é a longo prazo, o que é muito difícil. Por isso, o bonito até pode ser olharmos para ali, as pessoas podem olhar para um strongman e olhar, lindo, incrível, quero ter um corpo daqueles. Acho que vai ser um bocadinho difícil, por todas as envolvências genéticas, treino, alimentação e afins, para chegar àquele corpo. Mas o bonito é subjetivo. Se eu conhecer a pessoa e se ela tiver saúde, quando digo saúde, isento de doenças, ou pelo menos se tiver alguma doença que esteja de certa forma controlada e contida dentro da própria doença os efeitos secundários, então ok, espetacular, saudável, longo prazo. Olhando para outra pessoa, eu uso 5-10% de massa gorda, grandes volumes, 100 e tal quilos. Eu tenho, se calhar por experiência própria, por conhecimento, se calhar aquilo a longo prazo não é saudável. Por isso, sim, um corpo bonito para mim é sempre um corpo saudável. Acreditas nas teorias de conspiração de que o sistema prefere seres humanos doentes ou menos saudáveis porque são mais fáceis de controlar? Eu tenho aqui duas argumentações que se calhar descredibilizam essa potencial teoria, que é, vamos olhar numa perspectiva humana. Qual é o nosso objetivo? Supostamente viver mais anos, certo? Com qualidade. Com qualidade. Exato, com qualidade. Com qualidade. Então, se eu vivo mais anos, eu supostamente sou um ativo. Que fez da economia. Se eu vivo mais anos, eu consigo trabalhar mais anos. Se eu estou saudável, eu vou ter menos dias de baixa. Ou seja, vou ser mais produtivo. Ok. Se eu consigo viver mais anos, eu vou pagar mais impostos. Mais ou menos. Eu aí já vou buscar um exemplo que o César Chaves já deu aqui, que é um obeso sai mais barato ao Estado, porque morre mais cedo. Certo? Ok. Também podemos olhar para isto das duas perspectivas. O Sistema Nacional de Saúde é gratuito para o povo. Mas alguém tem que injetar dinheiro para pagar os medicamentos e os tratamentos. Por isso, vou olhar nesta perspectiva. Uma delas, se eu puder ter pessoas saudáveis e que vivem mais tempo e que metem menos dias de baixa,
em princípio, não faz sentido eu estar a provocar, ou o sistema, que não sei quem é o sistema, a provocar as pessoas a ficarem doentes. Por outro lado, e isto olhando a área da saúde, o ciclo político tem 4 anos, certo? Pode ser renovado para 8, mas vamos olhar uma perspectiva de 4 anos. Tu seres capaz de implementar processos e estruturas que mudem o estado atual das pessoas doentes, em 4 anos, se calhar pode não ser suficiente. Vais, se calhar, precisar de 8 anos, 12 anos. É muito tempo. Então, se calhar num processo político é mais fácil olhar numa perspectiva de penso rápido, ou por ali um penso rápido, tapar ou atenuar alguma situação, do que propriamente eu construir uma estrutura que seja vista a longo prazo. E se calhar isso também pode levar a crer que as pessoas estão mais doentes e que há uma tendência a querer pessoas doentes. Ou seja, o que tu dizes é que não é propositado, mas acaba por acontecer porque os timings não permitem. Pode acontecer. Os processos de contratação são muito exigentes. Contratar, imagina, queremos ter mais profissionais de saúde, contratar médicos, enfermeiros e etc., profissionais de saúde ligados às unidades locais de saúde, é um processo também complexo. Porque tens que fazer o edital, do edital tens que fazer as candidaturas, das candidaturas tens que montar currículos, tens que avaliar currículos, depois de avaliar currículos tens que processo. Só o processo de contratação são 6 meses. Ou seja, já foi o quê? 12,5% de um mandato eleitoral para contratar. Ou seja, às vezes é mais fácil. Pode ser um dos motivos mais fácil, um penso rápido, e pode levar ao que tu estás a dizer, é que dá a sensação que é mais fácil as pessoas estarem doentes. Eu acredito que não. Eu acredito que é difícil mudar. Muito difícil. Esta questão sobre o sistema e as teorias da conspiração está ligada ao facto de haver um crescimento gigantesco nos últimos anos de questões como medicinas alternativas e áreas que usam exatamente esta ideia de que o sistema tem algum interesse em vender-te fármacos, por exemplo, e em dar-te uma série, em controlar-te dentro de um certo ambiente que não te permite viver com a saúde toda a que terias direito. E por isso eu tenho aqui esta medicina alternativa que vai ser aplicada e que te dá aqui uma evolução humana que tu nunca terias acesso se estivesses no sistema. E isto vem um bocadinho de ideias de controle, como por exemplo o facto de, há algum tempo atrás, o ex-presidente do Brasil, atual, outra vez, já não me lembro, Lula da Silva, ter dito alguma coisa como do género: nós que somos socialistas no Brasil, vamos dizer assim, isto foram palavras dele, precisamos dos pobres porque sem eles não ganhávamos eleições, logo nós não temos interesse em que eles deixem de existir. Tu precisas deles para continuares a ter uma razão de existência, porque eles defendem os pobres, então os pobres têm que existir. E a questão que existe é, para haver um sistema ligado à saúde e ao tratamento de doença, tu precisas de doentes. E então há um sistema económico que anda à volta disto. Isto faz algum sentido para quem está na investigação? Pegaste em muitas coisas interessantes e complexas. É que nós estamos aqui, né? Estamos aqui à frente dos microfones e estamos a falar como se fôssemos especialistas em tudo. Eu fui ao cabo, amanhã vou chegar a casa e vou pensar o que é que eu tive para aqui a falar. É só levantar questões, porque nós não sabemos nada determinista. Infelizmente vai haver sempre doentes, quer queiras, quer não. Porque infelizmente há doenças que não são, ponto número 1, não são doenças transmissíveis, são doenças muito de forro genético, ou seja, doenças que nós não temos simplesmente controle, que elas acontecem infelizmente. Ou seja, vai haver sempre doenças. As chamadas doenças não transmissíveis, aquelas que nós chamamos de doenças que nós adquirimos pelos nossos comportamentos, podemos atenuar com exercício físico, alimentação e afins. Na minha visão, não faz sentido eu querer ter doentes, porque nós, se olharmos para muito do atual panorama,
epá, já temos doentes a mais. Porque se não tivéssemos doentes a mais, não estavam a abrir mais hospitais. Só em Leiria está a abrir um hospital e está a abrir uma clínica. Ou seja, já temos mercado, se quisermos olhar numa perspectiva económica. Ou seja, na tua perspectiva, isto não é uma questão de controle, não é propositado, é uma questão de vamos para o que é mais rápido e por isso gasta-se muito mais dinheiro no tratamento imediato, porque é isso que é necessário neste momento, do que a investir em sistemas de consciencialização e educação, por exemplo. Foi o melhor resumo de tudo. Isto é a minha tentativa de te pôr a ganhar mais dinheiro. Porquê? Porque se o teu trabalho fosse... se fosses tu no programa da Cristina, em vez de um serviço de venda de cogumelos mágicos, seja lá o que isso o que for, ou Calcitrine. um calcitrine. Estamos a dizer nomes. Nós já falámos do calcitrine mais uma vez aqui, não há problema. Mas a verdade é que não há um investimento muito forte em personagens que estão há anos, como tu, a investigar sobre o facto de, olha, se apostares nisto, se calhar 80% dos teus problemas vão à vida, que é a estatística que diz, pá, a parte genética e transmissível são 20%, 80% é a nossa responsabilidade. E nós continuamos sem consciência disso. Eu meto a culpa a nós. Nós professores. Epá, eu acho que nós somos ainda boring a conversar. Se calhar é porque ainda utilizamos diapositivos de há 20 anos e não temos aquele discurso mais marketing, mais comercial, mas é mais atrativo. Eu costumo chamar aquele discurso mais sexy. Vamos pensar aqui um bocadinho. Isso não é fixe. Ou pelo menos não é atrativo o suficiente para ir a uma Cristina ou um Gocha. E essa malta que tende a ser convidado para esse tipo de programas, se calhar tem um discurso que cativa mais facilmente as pessoas. Eu ainda não descobri qual é a fórmula de sucesso, mas quando descobrir, eu gostava de ir ao Gocha. Olá, Gocha, se me estás a ver. Mas, de certa forma, buscando aqui um bocadinho atrás, que fomos falando com a Rita, contigo, que é, se eu tenho ou se quero um resultado e eu posso fazer o menor esforço possível, porque é que me vou esforçar? E pegando aqui, por exemplo, na parte, podemos dizer marca, não podemos, Ozempic. Eu tenho um objetivo, quero perder peso. Tenho aqui um produto que me faz perder peso, que está comprovado. O que é que eu tenho que fazer? Sacar o cartão de crédito e pagar. E vou perder peso. Se eu vou explicar à pessoa, vai fazer exercício físico, vai fazer isto, vai perder peso também, mas vai ter que suar, é mais difícil. Por isso, aí está. Nós tendemos a procurar comportamentos que nos sejam mais vantajosos e minimizadores de esforço. Nem sempre eu gosto de treinar. Se calhar também não gosto de treinar todos os dias, se calhar nem todos os dias estamos virados para treinar. Mas vamos. Porque sabemos, reconhecemos os benefícios. Mas para muitas pessoas é uma aversão. E isto também tem raízes do passado, obviamente. Mas se... E já se começa... já podemos falar em marcas. O Porto Canal, por exemplo, já começa a convidar professores. Até o César Chaves já foi convidado. Recentemente foi convidado um médico que falou também muito bem sobre a parte da dor e do exercício físico. Ou seja, se calhar gradualmente já estamos a fazer esse shift. Está demorado. Como tu disseste, demorou mais de 50 anos por causa do tabaco. Se calhar que o exercício físico está a entrar agora essa era. Vemos também jornais cada vez mais publicitar estudos a falar bem do exercício físico. As próprias entidades que nos regulam começam a ser mais proativas. Ainda recentemente saiu a aplicação Aptiva. Acho que é assim que se diz. São processos que demoram. Se calhar só agora que as pessoas começam a reconhecer os benefícios da prática do exercício físico. Até as próprias seguradoras, até posso pegar nesse tópico, as próprias seguradoras já têm aplicações que te premiam se fores ativo. Ou seja, as próprias seguradoras já estão a reconhecer que a prevenção pode ser lucrativa. Mas está, voltando para depois desta curva toda, acho que a culpa é nossa ainda não conseguirmos ser atrativos no sentido de
sermos convidados para os canais de comunicação, porque está, se calhar ainda temos um discurso muito teórico, muito baseado em ciência de 20, 30 anos atrás. Mas quem sabe, os próximos anos, estou curioso. Porque é que, frase dita por ti, é um problema com os arquitetos nas casas de materiais de construção a dizer-nos que materiais devemos usar para construir a nossa própria casa? Isso foi uma das últimas publicações que eu fiz, que é o seguinte: há uma prática que se chama usurpação da profissão, que é quando nós assumimos algo que é ilegal, assumimos algo como sendo propriedade ou trabalho nosso. Quando o arquiteto... vamos deixar as analogias. Quando o técnico de exercício físico invade a área da nutrição, está a cometer um crime. Independentemente de isto é só uma recomendação, isto é só um conselho, o que tu estás a fazer é assumir que tu tens competências legais para falar sobre algo de qual não tens competências legais, nem conhecimento. E eu não vou dizer que os nutricionistas são todos perfeitos, nem todos os técnicos de exercício físico são perfeitos. Mas pegando no arquiteto e no engenheiro, o arquiteto, vamos olhar numa perspectiva de analogia, o TEF, e o engenheiro numa perspectiva de nutricionista. Tu seres técnico de exercício físico já dá trabalho. Bué trabalho. Tens de estar a atualizar-se. Tens que saber fazer a tua profissão. Tu estás a invadir um espaço que não é teu. Estás primeiro a dizer que aqueles nutricionistas não percebem nada do que estão a falar. Quando na verdade tu não tens conhecimento para falar. Eu posso falar vamos olhar para os ciclos de estudo. Eu tive, na minha licenciatura, quando tirei a licenciatura, eu tive 6... não foram 6. Foi um semestre de nutrição e suplementação. Eu depois, no mestrado, também tive um semestre de nutrição e suplementação. E depois fiz meia dúzia de cursos para completar. Eu acabei e posso dizer que ainda não percebo nada de nutrição e suplementação. Mas aquele conhecimento que eu adquiri é importante porque eu reconheço os macronutrientes, como é que eles funcionam no corpo humano para a performance. Mas isso não significa que eu posso dizer que, em vez de comer bolas de Berlim ou donuts, deves comer melão. Não tenho competências para dizer isso. Mas existe alguma lei que te proíba de o dizer? Por acaso, na Ordem dos Nutricionistas, diz especificamente que apenas nutricionistas habilitados e inscritos na Ordem dos Nutricionistas podem e têm competências para aconselhar e prescrever. Mas isso não nos diz que a Ordem não está a fazer nada? Isso já não é trabalho meu. Eu ainda não vi nenhum TEF preso por... Há denúncias. Isso já aconteceu. E no último relatório que saiu este ano ou ano passado, demonstra que já houve denúncias de profissionais, personal trainers, que houve denúncias da prática ilegal deles. Se vai acontecer alguma coisa ou não, ultrapassa-me. Obviamente que fazer um controlo disto era quase impossível, não é? Com online é quase impossível. Agora, tu estás a invadir uma área que não é tua, por base, está, de certa forma, a dizer que tu nem da tua área percebes. Estás a invadir uma área que não é tua e isto. É como eu digo, fazer exercício, prescrever exercício físico não é fácil. Podemos tentar encontrar umas diretrizes universais como a ACSM faz, como a Organização Mundial de Saúde faz. Podemos tentar encontrar. Mas não é fácil prescrever exercício físico na prática. Então porquê é que vais invadir uma área que não é tua? Mas qual é que é o limite? E se uma aluna minha me pergunta se a creatina faz cair o cabelo, eu devo responder ou não? Eu dizia, olha, eu tenho este estudo que diz isto, mas eu aconselho-te a pedir esclarecimento junto do nutricionista meu, que é de confiança, que ele pode dar explicação sobre isto. E assim estás a tirar, de certa forma, a tua persona aqui, okay, está aqui a ciência e está aqui o nutricionista que eu conheço, que é de confiança. E a pessoa opta. Não sou eu que estou a dizer que faz ou que não perder cabelo. Porque é uma linha muito ténue. Estar a invadir... Muitas pessoas perguntaram-me se eu podia prescrever planos alimentares. Eu sempre disse que não. E eu sempre encaminhei isso para os meus colegas, porque eu conheço nutricionistas que são incríveis, são mesmo muito bons, que fazem um trabalho 1000 vezes melhor do que eu alguma vez poderia
imaginar ser capaz de fazer. Então para que é que eu vou estar... Se ela me pedir, que já me aconteceu, olha, os estudos dizem isto, mas tens aqui estes nutricionistas que podes pedir esclarecimentos. E assim, ajuda as pessoas. E até à data, para mim, correu sempre bem. Mas e se não fores professor, não tiveres um salário, dependes totalmente das vendas e 9 em cada 10 pessoas te disserem que só compram os teus serviços se as fizeres emagrecer ou perder peso? Vou fazer um mega protocolo, um mega pack com o nutricionista. Compro os 2 serviços. Mas o nutricionista não sabe falar nas redes sociais e és tu que falas por ele. Já se torna correto? Porque esses casos estão a justificar dessa forma. Ok, então desta forma, eu não vou falar sobre alimentação. Jamais, na minha área. Ok, mas imagina que o Paulo está a exemplificar alguém, ou está a retratar alguém que dá voz a um script enviado por um nutricionista, imagina, no limite. Aparece lá depois nas legendas script escrito pelo nutricionista XYZ. Está lá um disclaimer. Mas a questão é essa, se eu próprio disser, eu sou o TEF, eu estou a falar sobre nutrição, mas se eu disser, em nome da minha equipa de nutrição, deves fazer isto e isto e isto. Isso acontece? Eu estou a questionar se isto passa a ser correto. Porque há sempre uma justificação, estás a perceber? Alfredo, anda cá. Este é o meu nutricionista espetacular. Ele sabe o que é alimentação, ele sabe sobre suplementação. Eu confio plenamente no trabalho dele. Eu sei que eu tenho 100 e tal mil seguidores, mas é ele que faz a parte da prescrição. Por isso, quando eu falar sobre alimentação... E isso já tornaria o caso correto? Não. mas então o que é que o torna? É simplesmente encaminhar e ele aparecer, mas não vou falar sobre a alimentação. Eu prefiro proteger-me. Eu posso ser espetacular em vendas. Eu percebo que eu estou salvaguardado, eu percebo que estou salvaguardado por ser professor, eu sou funcionário público, eu percebo isso. Mas eu já fui TEF, eu já trabalhei recibos verdes, eu já estive na posição de muitos colegas meus. Eu não sou professor porque calhou uma rifa. Eu trabalhei para chegar a onde estou. Por isso, se eu puder valorizar a minha profissão, eu vou apostar em valorizar a minha profissão, e se eu puder encaminhar para os meus colegas nutricionistas, eu vou encaminhar para os meus colegas nutricionistas. Mesmo que eu seja espetacular a falar à frente e seja um excelente comercial, excelente marketing. Há valores éticos que a mim são mais importantes do que a parte financeira. Critica-me. É difícil de separar o limite, porque eu espero que o meu personal trainer tenha noções mínimas às quais me possa responder para evitar que eu chegue ao café e a minha amiga me diga que a creatina faz queiro o cabelo. E está tudo certo. Mais uma vez, temos que conversar, está tudo certo. Eu apenas olho numa perspectiva. Agora, não me peças planos alimentares, não vou passar, obviamente. E as formações que as pessoas tiram, TEFs que tiram sobre alimentação e nutrição, são boas para acompanhar o processo de formação e para ajudar. Mas nunca cabe ao TEF prescrever planos alimentares. Não cabe ao TEF falar, principalmente em massas, sobre a alimentação. Porque até pode ter sido o script escrito pelo nutricionista XYZ, mas és tu que estás a dar a cara. E as pessoas não sabem o nome do nutricionista. Mas és tu que estás a dar a cara. E és tu que tens que ser responsável pela parte ética. E eu valorizo isso. Como é que tu vês a tecnologia e a inteligência artificial que está no topo da pirâmide neste momento a ter influência no teu trabalho como professor, na tua carreira como professor e na carreira de um TEF nos próximos anos? Eu vou considerar que sou uma pessoa sortuda, sabes? Eu tenho sorte de conviver com pessoas que são muito mais inteligentes que eu e que eu posso privar e debater ideias e ter reflexões muito boas. E também sou um sortudo, porque por ser um professor que gosta de estar no ativo, vou fazendo formações. E na semana passada nós tivemos uma formação sobre aprendizagem ativa
E falamos sobre a inteligência artificial. E se ela nos vai substituir os professores? Eu cheguei ali e prescrevo um plano de treino. O que é que eu vou aprender? E, de forma geral, nós reconhecemos que a inteligência artificial é, ou pode ser um auxiliar de trabalho. Isto porquê? E nós pegamos muito neste exemplo. Eu já não sou da geração do ábaco. Acho que é ábaco que se diz. Eu sou já da geração da calculadora. E eu sou da geração da calculadora Texas. Nós até às vezes tentávamos meter lá os copianços. E depois desapareceu a calculadora. Começamos a ter softwares de estatística, que toda a gente adora estatística, toda a gente adora metodologia de investigação. E que nos vem facilitar muito o trabalho. Eu, se tivesse que fazer, por exemplo, só para ter uma noção, se eu quisesse analisar uma correlação entre duas variáveis quantitativas e tivesse que utilizar manualmente, eu ia demorar imenso trabalho para chegar ao resultado que eu, 2, 3 cliques no SPSS me faz isso. O Google, e estou aqui a dar continuidade, o Google já era, de certa forma, um motor de busca de acordo com as nossas palavras-chave. Já tinha ali um AI muito rudimentar. Ele agora está ainda mais desenvolvida. E nós fomos utilizando sempre as ferramentas, mas em nenhum momento elas vieram substituir o ser humano. O que elas vieram foi, de certa forma, reduzir o esforço, minimizar, para ter o mesmo resultado. Por isso, e há uma pessoa fantástica que podia falar isto muito melhor do que eu, o Luís Cerca, que ele dá muito sobre esta parte da inteligência artificial e o técnico de exercício físico, mas eu acredito que a ferramenta não venha substituir e que venha ser um auxílio. Mas isto está, depois depende da forma como as pessoas utilizam. Não é? Se eu meter lá, olha, prescreve um plano de treino para o Paulo, ele vai estar num plano de treino. Agora, sou eu que vou ter que falar contigo, sou eu que tenho que lidar contigo, sou eu que tenho que conhecer o Paulo. Por isso está, eu vou olhar sempre numa vertente humana, com a ajuda da inteligência artificial. Tu acreditas que um sistema de inteligência artificial nunca vai prescrever um plano de treino melhor do que eu, enquanto personal trainer? Isso era um estudo muito giro. Acho que não sei se já existe ou não. Quero comparar. Se calhar não vamos fazer isso. Um plano de treino prescrito por um ser humano e um plano de treino escrito por AI, dávamos às pessoas, sem elas saberem quem é que prescreveu, e as pessoas que fizessem. Depois, passado X tempo, voltávamos a avaliar. Depois, no final, perguntávamos: olha, sabes, isso era muito giro. Isso vai um bocadinho. Recorremos aqui ao Alan Turing, se lembram? Jogos de imitação, filme, que ele criou o teste, que está a conversar com um ser humano e com um computador. Isso podia ser um estudo futuro interessante. Se a inteligência artificial pode vir a prescrever tão bem como o homem. Estou curioso para ver se isso é possível. A vantagem é que pode ser treinada. E ainda bem que nós temos a capacidade de ser o humano a treinar a máquina. Se for a máquina a treinar o homem, depois vai ser um bocadinho estranho. Chegaremos aí. Hã? Chegaremos aí. Chegaremos aí. Se fosses ministro da Saúde por um dia, que medida é que tomavas primeiro? Despedir-me. Acho que era a primeira medida. E eu vou dar a minha perspectiva. Eu ser responsável pela saúde de mais de 10 milhões de pessoas é um fardo muito difícil de carregar. Também acho de carregar. Certo, mas é porque partes do princípio que não tens ou a disponibilidade ou a capacidade para ocupar o cargo. Mas se fosses obrigado a ocupar vou ser obrigado, não é? Exatamente. Paulo é primeiro-ministro e a Rita são os dois primeiro-ministros. Ministra. Ok, o que é que eu teria? O que é que é a minha primeira? Não estou limitado a 4 anos, pois não? Não, podes fazer o que quiseres. Tipo Donald Trump, Uma os mandatos que medida quiser. vai ser implementada sim ou sim. Eu diria que um passo interessante seria a implementação dos técnicos de exercício físico no Sistema Nacional de Saúde. Começarmos por aí, ok? Começam a surgir alguns projetos exploratórios, pioneiros sobre isso, mas tentarem integrar os nossos profissionais no Sistema Nacional de Saúde, nas unidades locais de saúde, os centros de saúde, não é? Os antigos centros de saúde, e fazerem prescrição de exercício físico. Que até pode ser lá,
que às vezes há espaços que até dá para fazer lá, ou que pudessem prescrever e de certa forma orientar. E vamos ver no que é que isso está. Acho que isso seria a primeira medida, porque há vários fatores. Nós sermos reconhecidos como profissionais de saúde. Alguma coisa estamos lá a fazer. E depois, em segundo lugar, nós podermos expandir a nossa área de intervenção e não estarmos só restritos sempre ao fitness, ginásio. Não, há um leque de oportunidades de trabalho, por isso acho que esta seria a primeira, se eu fosse obrigado a fazer. E se tivesses 15 segundos no telejornal para falar sobre a tua melhor descoberta com a investigação? Pode ser para ali, se quiseres. Caros portugueses, mexam-se pela vossa saúde. Se gostam de fazer pilates, façam pilates. Se gostam de fazer zumba, façam zumba. Se gostam de pegarem pesos, peguem pesos, caminhar, correr, cardio, pump, step, o que vocês quiserem. Pela vossa saúde, mexam-se. 15 segundos? Só pudesses prescrever um treino, Ai, o que é que seria? Ai, não digas isso. Faça exercício físico que gosta. Que dê Mas prazer. só pode um. Eu pegava no universal, que acho que vamos generalizar, não é? Que a grande parte das pessoas podem fazer, que eu considero muito bom, caminhar. Eu botava um treino de força. Caminhar, mas tu vens desta investigação científica e eu leio cada vez mais sobre ciência que descobre que o treino de força é fundamental para me manter jovem aos 90 anos. Certo. Como é que caminhar me vai fazer chegar lá? E porquê é que estamos a descurar do cardio? Mas entre o cardio e a força, tu preferias o cardio? É ignorante a minha pergunta, eu não faço a mesma ideia. Eu ia para os dois porque o caminhar implica os dois. Ninguém diz para caminhar aquelas caminhadas à beira-mar a ver o pôr do sol. Caminhar, às vezes temos a tendência de olhar para caminhar como simplesmente deslocamento do ponto A para o ponto B. Tenta subir as escadas cá de baixo, já deve ser feito, do Sameiro ou do Bom Jesus. É uma caminhada e vai ser um bom treino. Porque é que olhamos sempre numa perspectiva plana e não podemos olhar para caminhar numa perspectiva de inclinação? E vai trabalhar imenso os grupos musculares. E não deixa de ser cardio e força. Agora, se calhar, temos que olhar. E quando digo caminhar, porquê? Porque é gratuito. Eu não preciso de equipamento. Ok, Filipe, podes fazer calistenia, podes fazer flexões, podes fazer agachamentos. Certo, está tudo certo. Mas começamos com caminhar. Por que não? Agora que eu já consigo fazer, 60 minutos de caminhada por dia, com uma boa intensidade, ok. Já tenho uma coisa que é fácil de fazer. Vou de férias, não tenho ginásio. Ok, vou caminhar. Com base em tudo o que sabes sobre saúde física e mental, o que é que devíamos ter perguntado e não perguntamos? Vocês fizeram perguntas difíceis. Eu vou pegar aqui no Hot Topic, que um dos Hot Topics, vamos ver, que tem a ver, e de certa forma vai buscar um bocadinho do que fomos falando, que tem a ver com a estética, com a imagem que nós passamos, com a parte comercial e afins, que é muito do que vemos não é real. E não estou a falar de imagens geradas por AI. Tem a ver que muito dos corpos que nós vemos, nós não sabemos o que se passa por trás daqueles corpos. Ok, eles até podem estar a partilhar o seu regime de treinos, podem partilhar o seu regime alimentar, as suas 30 mil ideias fantásticas. Mas já são fatores que nós, ou por consciência ou não são partilhados. E vou pegar neste tópico que são os esteroides anabolizantes. Da minha parte, se as pessoas tomam ou não, é-me completamente indiferente. O corpo é teu, faz o que te apetece. Está tudo certo. É sério, faz o que te apetece. Tu estás a promover ou vender um serviço a dizer, para fazer isto, para ter um corpo igual ao meu, tens que fazer este plano de treino. Em primeiro lugar, estamos a negligenciar o princípio da individualidade. Eu posso fazer o mesmo treino que tu, não vou ter os mesmos resultados,
Ela pode fazer o mesmo treino que eu, não vamos ter os mesmos resultados. E depois é reconhecer que o esteroide anabolizante, e especificamente a testosterona, é um potenciador brutal. E vocês podem dizer, Filipe, isto é teoria. Não, é prático. E porquê é que digo isto? Porque eu sei. Eu, em 2012, 13, quando entrei na área do fitness, eu comecei a estranhar. E eu olhava para as pessoas e pensava assim, este gajo está a fazer 180 quilos de agachamento. Nossa! Eu pensava que ias dizer, comecei-me a injetar. Não, Por calma. acaso também fiquei desiludido. Injetei, mas vamos lá, vamos com calma. E eu olhava para ali e disse, nossa, como é que tu fazes isso? E depois eles diziam que era do treino. Estas narinas são transmontanas. Ok, eu vou acreditar em ti. E depois comecei a ver várias pessoas a tipo, aumentar drasticamente. Uma cena tipo 10, 15, 20 quilos por mês. A aumentar, e eu assim pensava, o treino realmente resulta. Eu pensava que havia um platô, mas este platô não sei onde é que ele está, porque as pessoas estão... E houve depois uma altura da minha vida que pensei assim, não, eu não vou morrer ignorante, então vamos testar se realmente a testosterona não faz o que as pessoas dizem que não faz. É só um suplemento. Então, o que é que... Tudo acompanhado com profissionais de saúde. Pensei assim, vamos embora, vamos fazer isto. E fiz um ciclo de 4 meses. Sério? Fiz um ciclo de 4 meses. Eu fiz sustenão dos anos 50, até pode ser as coisas. No passado até me diziam, Filipe, não falo sobre isso. Mas acho que faz sentido nós abordarmos temas que são tabus, mas com naturalidade e demonstrar o porquê que as coisas acontecem. Afinal, tem a receita. Até porque tu és o sujeito ideal para falar sobre isso. Eu que nunca passei pela experiência, não posso aconselhar ou desaconselhar se eu não faço ideia do que é que aconteceria comigo. Eu não vou aconselhar. Isto não é um conselho, isto é partilha de experiência. Hein? Não cortem isto. É a experiência que eu fiz. A primeira parte do desconhecido. Eu não sei o que é isto. Então vamos experimentar isto. E o segundo, quero ver realmente se a ciência diz-me que tu vais ganhar força muscular brutal, as pessoas estão a dizer que não. Que é só um... E posso-vos dizer, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Eu dava PTs às 7 da manhã. Eu senti vontade às 6 da manhã para ir ao ginásio para puxar o ferro. E o aumento da carga foi exponencial. Então, eu estou a falar uma coisa tão simples como Sustenão era uma seringa de 15 dias, só fiz isso, 250. E só com isto, o incremento de força foi uma coisa brutal. Eu estava a fazer agachamento com 100, 120 quilos, depois passei para 140 e parecia que estava a fazer cardio. Se tivesse estes ganhos todos, porque é que só durou 4 meses? Porque depois desisti aquilo. Depois eu cortei, percebi-me dos efeitos, percebi-me da ciência, mas também sei quais são as consequências de continuar a fazer isto. Quais são? Ok. Eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar daquilo, dos efeitos que eu senti durante. Eu não tive a queda de cabelo, eu não tive aquele acne excessivo que muitas das vezes é reportado, palpitações também não tive, que é reportado na ciência mesmo. E outros efeitos. Eu vou reportar aqueles que eu senti nestes 4 meses. Muita fome. Tipo, 3 em 3 horas eu senti uma fome descomunal. Eu até depois comecei a associar. Agora percebo porque é que a gente sempre contar para o era 3 em 3 horas, não é? Se calhar não é esse o motivo, mas muita fome, muita sede. Mesmo muita sede. 4, 5 litros de água por dia. Porque tens mesmo sede, não é só beber. E é uma vontade enorme de fazer exercício físico. Eu treinava de manhã e ao final do dia pensava, acho que ainda vou fazer um treino, um bitreino hoje. Ok, mas nada disso é mau. Até agora tu não falaste assim, nada. Efeitos Tem mais consequências negativos. negativas. Fiz 4 meses e desisti. Agora, se eu continuasse, podemos falar dos potenciais riscos que estão associados. E está, são sempre riscos, não é causa e efeito. Quais são? O que nós temos observado, e já começa a ver literatura, é há risco de paragem cardiorrespiratória. E pelo simples facto de a testosterona vai ser daí anabolizante, ok? Vai fazer a síntese proteica,
vai facilitar o crescimento muscular. Só que muitas vezes esquecemos que o coração é um músculo. Então, não é só o músculo que cresce. O coração também cresce. E a caixa torácica não cresce. Os pulmões não crescem. Então, nós temos um coração que está a crescer, mas que está num espaço confinado. É um risco. Não significa que é linear, é um risco. Eu não tive, mas há reportes de queda de cabelo, ou seja, bald, careca, acne excessivo e depois fica permanente. Há riscos do hipercolesterolemia, ou seja, ter o colesterol alto. Há riscos de diabetes, há riscos de hipertensão. Desenvolvimento de cancro, não? Também. Potencia, porque as tuas células estão sempre a expandir-se mais rápido, não? Da literatura que eu tenho reparado, não sei, não posso falar. Estou a falar do que sei. No caso das mulheres, perda de menstruação irreversível. Irreversível? Desculpa. Irreversível? É permanente. Permanente. E irreversível. Ou seja, a mulher não pode ter filhos depois de... Pode acontecer. É um risco. É um risco, sim. Mas então é irreversível. Não, é irreversível. Não, ou seja, se acontecer não é reversível, não quer dizer é que aconteça. Ok, tá. É um risco, são riscos. Mas está, nós olhamos sempre na base do custo-benefício. Eu não recomendo todo. Eu fiz e está. Experiência própria. Tive consciência de fazer e parar. Tenho consciência do que eu estou a partilhar. E para as pessoas reconhecerem que muito do que nós não vemos tem muitos efeitos. E muitas pessoas que nós vemos também têm outra componente associada, que é a parte genética, que às vezes negligenciamos. Não significa que é o ponto alto. Mas se formos a ver a média de idade de vida de um fisiculturista, é muito inferior do que uma pessoa mortal comum. Extremos, certo, são extremos. Mas nós tentamos às vezes replicar comportamentos dos extremos, principalmente no que diz respeito ao fitness. Então, o custo-benefício de todo. Agora, aquilo faz efeitos. Claro. Se tivesse a missão de elevar 5% da população que pratica exercício para 95%, por onde é que começavas? Façam exercício físico que gostam, que sentem prazer, que dá gosto, que vejam que isto, eu identifico-me com isto, eu gosto de fazer isto. Se as pessoas gostam de fazer o que nós chamamos de weekend warrior, são aquelas pessoas que fazem exercício físico apenas sábado e domingo e durante a semana não conseguem, pelo menos faz. O weekend warrior funciona para ti, excelente. Gostas de fazer aulas de grupo, excelente, faz. Dá-te gosto, dá-te prazer. Sentes que nós sabemos que repetimos comportamentos dos quais gostamos e que nos dá prazer. E somos pessoas que tendemos, de certa forma, a afastar o criador ou a versão. Então, se eu puder fazer algo que me dá gosto e prazer, faz. Se é step, se é pump, se é cycling, se é... Que modalidades não agora? Se é hybrid, se é aerox, se é crossfit. Dá-te prazer, gostas de fazer, fixe. Se daqui a 2-3 anos não gostas de fazer, mas encontraste outra coisa que gostas de fazer, excelente. Desde que te mexas. Desde que te mexas e que, não, obviamente, depois não levas a coisas extremos. Se isso te fazer 100%, este vai ser o melhor episódio. A ti que continuaste connosco até aqui, muito obrigado por estares connosco. Não te esqueças de subscrever o canal e deixar aqui o like. Agora a câmara, não se esqueçam de virar a câmera para o Filipe quando ele faz estas coisas. Se estão a ver no Spotify, por favor, vejam no YouTube, porque vale a pena ver isto com... o Spotify também já tem a imagem. Vejam a imagem, porque o Filipe é uma imagem que vale a pena ver. Para a semana estamos cá de volta. Filipe, muito obrigado por teres cá estado. Obrigado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.